Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então a gente pode entender essa doutrina já que no Antigo Testamento, né, a gente pode ver que ela se mostrar no primeiro capítulo da Bíblia, embora não sua palavra, né, a Trindade não apareça nenhuma vez. Isso é a nomenclatura a qual a teologia colocou para descrever essa doutrina, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Wesley Queiroz, já está aqui conectado com a gente, pastor Jonas, pastor Wesley. A paz do Senhor, pastor Wesley, fica à vontade em contribuir com o nosso programa aí. É isso aí. Dando o teu comentário, Comenta, né? Compartilha aí também nos grupos da igreja. E a gente tá aqui para juntos construirmos, né, esse raciocínio sobre a doutrina da Trindade. E aí, pode ficar à vontade, meu pastor, em comentar. É verdade. Não tinha esquecido de falar, né, pastor? Se você já entrou na live, então compartilha com mais alguém. Você que já está chegando aí, não esquece de compartilhar a nossa live, compartilha o nosso programa. Assim como o pastor Jonas falou, vai lá no grupo do WhatsApp, no grupo da sua igreja, mas compartilha e convida aí para o nosso programa, convida aí para a nossa live. Esse é o que a Bíblia diz, toda quinta, sempre a partir agora das 21 horas, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Estamos aqui falando do amor de Deus, sempre com assunto abençoado. Deixa eu mandar um abraço aqui também para nossa querida irmã Tereza Souza, aqui também conectado com a gente, nossa querida irmã Tereza, sempre aqui conectado com a gente. Um abraço todo especial, minha irmã. Que Deus seja contigo nessa noite, em o nome de Jesus. Então vamos falar sobre a Trindade Divina, né, pastor Jonas? Me fale um pouco sobre essa Trindade, o que é Trindade. Vamos falar um pouco? Bom, então a doutrina da Trindade, né, já é um tema teológico, é uma nomenclatura teológica, né? Sim. Aí nem todos sabem o que significa a Trindade. Então a doutrina da Trindade, por isso que eu disse que devemos destacar que o façamos, né, desse texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, porque a doutrina da Trindade, ela é o ensinamento que existe um Deus, um único Deus, né, que compartilham dessa essência divina, né, o ser de Deus, a essência de Deus, os atributos divinos, os atributos de Deus em três pessoas diferentes e distintas uma das outras, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora você pode ter aberto mais o teu entendimento. Então nós vamos falar sobre essas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a qual nós somos batizados, a qual nós começamos o culto, a qual nós recebemos as bênçãos apostólicas no final do culto. Sim. É no nome dessas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade, ela ensina o quê? Ela ensina que existe um único Deus, né, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora que a gente entende o que é isso, o que é a doutrina da Trindade, aí a gente pode raciocinar um pouco sobre essa questão, né? A gente vê aqui Gênesis capítulo 1, no verso 26, logo no início, façamos, no plural, né? Isso aqui não está à toa, está aqui na Bíblia para mostrar que mais de uma pessoa participou na criação. Olha que legal, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Olha, e preguem o evangelho a toda criatura, né? E os que crerem sejam batizados, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse era o ensinamento de Jesus Cristo. E ele sempre, quando estava na terra, ele dava glória ao Pai, né? E aí quando ele vai pro céu, quando ele diz para os seus discípulos que ele iria, ele diz assim: mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que os guiará, né? Então é sobre essas três pessoas que são o centro do cristianismo, né? O centro do evangelho, né? O centro da nossa crença. Por isso que eu digo que é uma doutrina fundamental e importante, está bem esclarecida na nossa mente, na mente do cristão, né? Porque sem o Espírito Santo não há convencimento de salvação, que no plano da salvação esse é o papel do Espírito Santo. Não há pessoas convencidas de que precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo. Olha aqui, o Espírito Santo leva até Cristo e Cristo leva até o Pai. Ele é o nosso único intercessor entre Deus
e os homens. Jesus Cristo, o homem, né? Isso. E aí, o Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos leva até o Pai. Olha como eles três são importantes, Isso. né? E Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é muito importante a gente entender sobre a pessoalidade de cada um, né? Entender, deixar bem claro, porque há pessoas que acham, Diácono Gildo, que o Espírito Santo não é uma pessoa, que Então. Jesus, até seitas ensinam isso. Que o Espírito... Então, pastor Jonas, mas o Espírito Santo é uma pessoa? Então, a gente vê seitas que dizem que não, que ele é uma força, né? Mas a gente vê na Bíblia Sagrada os atributos, as características, Sim. né? Que fazem a gente crer e entender que ele é uma pessoa, né? Já nós entramos mais nesse mérito, Sim. mas como eu estava dizendo, Isso, continua. existe seitas que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é só uma força que emana de Deus, é um sentimento, é uma emoção. Há também seitas que Não crê na Trindade. não creem na Trindade, que creem somente no Pai, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o unicismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo eram a mesma pessoa que se revelava em ocasiões diferentes, né? Com nomenclaturas diferentes, mas os três é uma pessoa só. Não, eles são três pessoas distintas, né? E o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos entender isso através das Sagradas Escrituras, baseadas em textos no Antigo, no Novo Testamento, né? Jesus Cristo é Deus. Olha o que muitas seitas tentam fazer: diminuir Cristo, diminuir Jesus, né? A sua divindade. E nós cremos na palavra de Deus quando diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele mesmo se fazendo carne, ser humano, ele era também 100% Deus. Então é outra coisa que a gente tem que entender bem, né? A gente não pode ir numa corrente de pensamento, numa doutrina que não acredita que Jesus Cristo é Deus igualmente ao Pai e que o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai e o Filho, entendeu? Então os três compartilham do mesmo atributo divino, do ser de Deus. E aí, partindo desse entendimento, a gente pode ficar mais firme na nossa fé, né? No Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? E aí a gente pode crer que os três, sendo Deus, também os três são pessoais, pessoas diferentes, né? Não é como o unicismo ensina, né? Não é como algumas seitas ensinam, que Jesus Cristo é um Deus menor, um Deus inferior, porque foi criado em algum momento pelo Pai. Isso é balela, isso é papo furado. A Bíblia não ensina isso, né? E que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Que é uma força. A Bíblia também não ensina isso. Nós vamos ver aqui no decorrer do estudo os textos, né? E os irmãos podem estar contribuindo. Os irmãos que vão chegando, é um estudo aqui muito bom para a gente estar comentando sobre o que diz as Sagradas Escrituras a respeito desse tema. Glória a Deus. Chegou aqui conosco nosso querido irmão Francisco Nunes. Francisco Nunes diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes desse estudo maravilhoso. Paz do Senhor Jesus Cristo, Diácono Gildo e Pastor Jonas, que nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe. Obrigado, meu irmão Francisco Nunes. Nosso querido irmão Nonato, faz tempo que eu não via você por aqui, irmão Nonato. A paz do Senhor, servo de Deus, um prazer aí Deus abençoe ter vocês aí no nosso programa. Irmão Francisco, comentando, irmão Nonato. Compartilhando, não é isso, Pastor Jonas? Isso mesmo. Diaconisa Nadir Boys, um abraço, irmã, Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus. Então, Pastor Jonas, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, a Bíblia deixa muito claro isso quando fala que ele, dos seus atributos pessoais, né? O que é um atributo pessoal? O que faz o que faz ser uma pessoa, né? São os seus sentimentos, o seu intelecto, a sua capacidade de raciocinar, de entender. E o Espírito Santo tem tudo isso. Você vai ver textos nas Sagradas Escrituras, né? Que a gente não vai aqui estar abrindo um por um, mas a Bíblia vai dizer que
o Espírito Santo é quem convence o homem. E só quem tem poder de persuadir alguém, de convencer alguém, é um ser pessoal. Então, não é um corpo que faz você ser uma pessoa. Não é um corpo. Que se não, pessoas que são mutiladas, que ficam paraplégicas, deixam de ser uma pessoa. Porque não tem mais suas funções do corpo. Porque senão alguém que perde um membro, um braço ou as pernas, deixa de ser uma pessoa. Então o que faz de você não ser um ser pessoal não é o seu corpo. A sua persona está ligado com o seu intelecto, a sua capacidade de raciocinar, seus sentimentos, né? Isso é a persona, é a pessoa. E aí, o Espírito Santo, como diz aqui, o irmão Nonato, ele não é que ele seja uma pessoa, que ele não tem corpo físico, ele é um ser pessoal. E o que faz essa persona do Espírito Santo é sua capacidade de raciocinar, seu intelecto, seus sentimentos, né? Isso fazem ser uma pessoa, não é um corpo físico, né? Eu não sou uma pessoa pelo um corpo físico, você não é uma pessoa pelo corpo físico. Nós somos um ser pessoal porque Deus imprimiu sua imagem em nós. Né? E aí Deus nos fez também a sua imagem e semelhante a Ele, né? Que são seres pessoais, tem persona, né? Que vem a palavra personalidade, né? Tem a personalidade, Deus tem sua personalidade, nós temos nossa personalidade, diferente de todos os outros seres criados, né? Que são seres que não têm a cognição, capacidade de intelecto, poder de decisão, de discernir, né? Não tem os sentimentos que o ser humano tem, que Deus imprime no ser humano, seu amor, sua bondade, sua justiça. Nós temos um senso de justiça, embora distorcido, né? Por causa do pecado, né? Nós temos a capacidade de amar uns aos outros, nós temos a capacidade de se entristecer, né? De chorar, de sentir compaixão. Tudo isso faz da gente ser uma pessoa, é a nossa persona, né? Que está em nós, não o nosso corpo físico. E aí, muitos acham que o Espírito Santo não é um ser pessoal, não tem uma persona, né? Porque ele não tem um corpo, né? Falta entendimento nisso. O que faz o Espírito Santo ter uma persona, ser um ser pessoal, é aquilo que nós temos, que fazem de nós também ser pessoas, né? Ser um ser pessoal, a imagem e semelhança de Deus imprimida em nós. E aí, nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo, ele tem o poder de persuadir, de convencer, é a missão dele na salvação, né? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nós vimos o episódio de Ananias e Safira, e aí que eles vendem o terreno, né? Por um preço e dizem que foi outro e tal. Isso. E aí Pedro vai dizer assim, olha, não mentiste ao homem, né? Mas sim a Deus, né? Por que mentes ao Espírito Santo? O texto vai dizer. Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Né? Não mentiste aos homens, mas vocês mentiram a Deus, né? E aí, olha, ele dizendo que o Espírito Santo é Deus. Além de ser Deus, ele é um ser pessoal, né? Ele tem uma persona, né? Ele tem personalidade, ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo, está na Bíblia. Ele se entristece, né? Ele se alegra, ele convence, ele persuade. Só quem tem isso é quem tem personalidade, é quem tem uma persona. Então, o Espírito Santo, ele é um ser pessoal por causa disso, por causa dos seus atributos pessoais. Nós vemos isso, né? Que foi a imagem também, foi aquilo que nós herdamos de Deus, que faz a gente ter os nossos sentimentos, o nosso senso de justiça, nossa inteligência, né? Capacidade de intelecto, e tudo isso o Espírito Santo tem. Por isso que nós acreditamos, e a Bíblia nos ensina, né? Que ele é um ser pessoal. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo também é Deus, né? Como explicar isso? Logo no texto, né? Na verdade, Diácono Gil, todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, têm personas, né? Personalidade, são seres pessoais, cada um é uma pessoa diferente, né? E todos os três compartilham da mesma essência, que são os atributos incomunicáveis de Deus. Foi aquilo que ele não compartilhou com o ser humano, é o que fazem deles só eles três serem Deus, né? Ter a essência de Deus, porque o Deus é aquele que tudo pode, né?
onipotente, onisciente, tudo sabe, onipresente, né? Em todo canto está, né? E os três, mesmo sendo pessoas diferentes, distintas, eles têm plena comunhão, né? Não há discordância entre a Trindade divina, né? Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm plena comunhão, né? Eles têm harmonia, sincronismo perfeito, pleno entre as decisões no plano da salvação. Não há ciúme, não há aqui grau de inferioridade por um ser o pai, o outro na salvação se revelar como filho, o outro no plano da salvação tem o papel de convencer. Então, esses três seres pessoais, eles também são divinos, né? O Espírito Santo é Deus. Como diz Pedro, não mentistes a homem, mas a Deus. E ele começa dizendo, por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Não fizeste isso aos homens, mas sim a Deus. Então, a gente vê também no texto em que Jesus diz, olha, eu irei, mas enviarei outro Consolador. E aquela palavra outro, quando você vai buscar a raiz, né, grega no original, aquele outro ali, Consolador, ele dá a entender um outro do mesmo tipo, né? Um outro da mesma essência. Esse outro igual, outro co-igual. Então ele diz assim, olha, eu enviarei um outro Consolador. Então ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês não ficaram órfãos, né? Eu enviarei outro, e esse outro no original é outro do mesmo tipo, o outro da mesma essência. Então, quando ele diz que enviaria o Espírito Santo, o Consolador que os guiaria em toda a verdade, ele está falando que Deus está, e ele não diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E através do Espírito Santo, que mora em nós, que está conosco, né, nós temos Deus, o Deus Emanuel, o Deus dentro de nós. Olha que coisa impressionante. Se a gente for ver a profundidade disso, a gente fica maravilhado, né, com as Sagradas Escrituras, né? E aí a gente olha e vê Jesus dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro. E quando a gente vai no original, essa raiz dessa palavra outro, né, ela dá um entendimento que é outro da mesma essência, outro do mesmo tipo. Então ele está dizendo outro Deus, que é o Espírito Santo que ele envia para estar conosco. Então, a gente vê várias evidências que o Espírito Santo é Deus, né? E que nós temos textos, né, bastantes para entender que ele é também um ser pessoal. Ele é uma pessoa que se relaciona, né, que se entristece, que tem sentimentos, que tem personalidade, ele convence. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, só quem tem personalidade, só quem tem uma persona faz isso. Glória a Deus. O irmão Nonato, ele diz, antropomorfismo é quando damos formas humanas a Deus e ao Espírito Santo, como boca, mão, ouvido, etc. Ou sentimentos, mas são espírito, não tem forma. Isso é isso mesmo, é aquilo que eu falei. Não é um corpo físico, né? Deus, ele se revela para o ser humano e numa linguagem acessível ao ser humano, para que o homem entenda, né? Como é que Deus, sendo espírito, né, e ele não tem um corpo físico, nós íamos entender o cuidado, nós íamos entender Deus se relacionando e falando conosco, se ele não fizesse isso, ele não se colocasse no universo humano, né? Por isso que quando ele fala através do profeta Isaías, ele vai dizer, olha, a terra é o escabelo dos seus pés, né? Como se Deus tivesse pés, né? Estrado dos seus pés, vai falar que Deus, ele cobre os seus filhos também, em outra passagem, acho que é Salmos, né? Como uma galinha, né? Acolhe os seus pintinhos, né, falando da asa, né? Aí ele, em outra passagem, vai dizer que o ouvido de Deus, né, não está tapado para que não possa ouvir nossa súplica, nem sua mão encolhida para que não possa nos abençoar. A palavra da forma como se fosse um corpo humano. Da forma como se fosse um corpo humano. Para quê? Para que o homem possa entender. É como se Deus estivesse ilustrando. É como se, pronto, por exemplo, é como eu estivesse explicando ao meu filho de 1 ano e pouco alguma coisa, eu tenho que ilustrar. Entendeu? Para que ele possa entender.
Para que o Abner possa entender o que eu tô querendo explicar a ele, eu faço ilustrações. Eu tento entrar no mundinho dele, na cabeça dele. Então nós, como seres humanos, limitados, pequenos, Deus se revela com formas para que a gente entenda o seu cuidado. Quando ele fala de uma galinha que granjeia os seus pintinhos, não é que Deus é igual a galinha. É para mostrar o seu cuidado. Sei. Né? Quando ele diz que, que sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, não é que Deus ele tem uma mão física assim, que ele é espírito, né? Mas é que Deus não, a bênção de Deus está ao nosso alcance, as suas misericórdias estão estendidas sobre nós. E na verdade, Cristo, quando assume a forma humana, ele assume um corpo físico, né? Ele é a nossa imagem e semelhança fisicamente hoje em Jesus Cristo, né? Mas o que dá pessoalidade ao Espírito, a Deus Pai e ao Espírito Santo, não é o corpo físico, mas sim aquilo que faz a sua personalidade, a sua persona, né? O seu ser pessoal é caracterizado pelaquilo que eu já falei, né? Sentimentos, capacidade de raciocinar, intelecto, tudo isso faz a personalidade, a pessoa ser um ser pessoal. A irmã Teresa, ela diz assim: ele nos muda nossos corações, nos ensina nós amar uns aos outros. Esse é o papel do Espírito Santo, pastor Jonas? Como é? Ele nos muda nosso coração, nos ensina nos amar uns aos outros. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia nisso, em todo o processo de santificação, né? É papel do Espírito Santo auxiliar, nos ajudar nisso. Claro que isso não tira a nossa responsabilidade. O Espírito Santo, ele nos ajuda, né? Ele intercede por nós diante do Pai, né? Como diz lá o texto. Mas se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos fazer nada para Deus se o Espírito Santo antes não fizer uma obra de transformação interna em nós, se o Espírito Santo não nos convencer, né? O processo da regeneração é um ato também, né? É o que o próprio apóstolo Paulo diz, que a salvação é pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, até a nossa fé é Deus quem dá para a gente poder crer nele. E aí, no processo de santificação, o Espírito Santo é fundamental. Sem o Espírito Santo, nós não temos aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito, né? Que são as obras do Espírito também, né? Frutos do Espírito, aquilo que nós vemos lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito são aquilo que a obra de Deus, do Espírito Santo, faz em nossas vidas, e nós, através da nossa vida e ações, nós demonstramos que estamos sendo salvos, né? Então, até para obedecer os mandamentos, a gente precisa do Espírito Santo. Em tudo a gente precisa do Espírito Santo. É por isso que Deus disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei. Olha, eu não deixarei órfãos. O papel de que do pai é cuidar de seus filhos. Então o Espírito Santo, ele também é esse Deus que cuida de nós. É esse Deus revelado, né, através das Sagradas Escrituras, como esse agente que no processo da salvação ele nos convence, né? Ele nos leva a Cristo, para Cristo nos justificar, e ele nos ajuda no processo de santificação e perseverança. Então é como se Deus pegasse a gente pela mão e dissesse: olha, eu te levo até o fim. Então é por isso que o salmista Davi diz: olha, não apagues de mim o teu espírito, não afaste de mim o teu espírito. Porque ele sabia que quando ele não tivesse mais com o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não prestava mais para nada, não conseguiria obedecer a Deus em nada, seria um zero à esquerda. E é isso. O cristão, quando perde o temor a Deus, quando o Espírito Santo não está mais nele, ele não consegue obedecer a Deus, ele se torna um ímpio na sua impiedade. Foi assim com Sansão. Sansão, quando ele brincou muito com o pecado, brincou muito com Deus, o Espírito se afasta. Aí a Bíblia vai dizer assim: e Sansão, ao acordar, achando que o Espírito de Deus ainda estava nele, ele tenta quebrar. Mas aí a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus já não estava mais nele. E aí ele perde todas as suas forças. Glória a Deus. O irmão Nonato, ele diz assim: todo ser humano usa uma máscara para poder se esconder. Deus usou uma máscara para
poder se revelar. Isso mesmo, irmão Nonato. Então, quando a gente vê as formas de Deus, a mão de Deus, a galinha que acolhe seus pintinhos, né? O universo na palma, a terra na palma de suas mãos, né? Essa poesia de Isaías toda, é para ilustrar para nossa mente pequena, para que a gente possa entender o cuidado, né, a grandeza, o poder desse Deus que tem que usar uma máscara, como disse o irmão Nonato, para poder se revelar, para que a gente possa entender, que senão a gente não entende com a nossa raciocínio desse tamanho. Como é que a gente ia compreender Deus se ele não se revelasse através de formas? Né? Então não é que a pessoalidade de Deus faça ele ter um corpo físico, porque Deus é espírito. A pessoalidade de Deus dá uma persona, uma personalidade, que é aquilo que nós entendemos como que Deus compartilhou conosco, né? Que esses são os seus atributos que ele comunicou com o ser humano, né? Que são os sentimentos, raciocínio, intelecto, inteligência, né? Personalidade. Deus, ele imprimiu em nós isso aí, a sua imagem, a sua semelhança. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Raquel de Vios, conectada com a gente, lá da IAP de Jucimeira, lá no Mato Grosso. Só melhorar o raciocínio antes que eu perca. O corpo físico nos faz humanos. Deus nos criou humanos. Aí, em Jesus Cristo, Deus assumiu uma humanidade. O ser humano, ele é diferente de todos os animais. Então, o corpo físico que nós temos não nos torna uma pessoa. O que nos torna uma pessoa é a nossa personalidade, é a nossa persona, nossos sentimentos, intelecto, aquilo que Deus imprimiu em nós. O corpo físico nos torna humanos e Jesus assume a humanidade. Então, mais na frente, Jesus sim assume essa imagem e semelhança do ser humano. Olha como Deus ama. É impressionante. Se a gente for no profundo mesmo, é muito impressionante essa proximidade do homem com Deus. Primeiro, ele imprime em nós a sua imagem e semelhança, ele assume a nossa forma em Cristo Jesus, né? É impressionante. Glória a Deus. Quem está aqui conosco também é nosso querido Diácono Demi. Esteve aqui comigo segunda-feira, ministrou uma palavra abençoada, viu? Diácono Demi, da IAP Horizonte, né, pastor Jonas? Bênção de Deus. Diácono também é um dos nossos exegetas lá da igreja, mestre como professor de escola bíblica, como ministro de Deus nos cultos de ensino, né? Glória a Deus. Tem sido uma bênção também lá na sua igreja local, lá no Horizonte. Um abraço também para o nosso querido irmão Antônio Luiz, Deus abençoe a sua vida. O Diácono Demi, esse programa abençoado. Que Deus continue usando vocês para a glória de Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida também. Nonato diz, essa máscara que me refiro é Jesus. Ele se revela em Cristo. Isso mesmo. Isso aí, né? Gleides... perdi aqui. Em Cristo nós entendemos quem Deus é, né? O amor, a sua bondade, né? A sua misericórdia, a sua justiça também, que quando precisou ser justo, Jesus foi justo, né? Principalmente com a hipocrisia dos fariseus, ele foi duro muitas vezes, né? Com a multidão, quando todos viram as costas, ele disse para os seus discípulos, olha, porque muita gente só olha para a bondade, a misericórdia, mas não olha para a justiça, né? E Jesus, ele foi justo também. Nós vimos Jesus se irar lá com os comerciantes da fé ali, fazendo da casa de Deus covil de ladrões, como o próprio Jesus falou, vocês fazem da casa de Deus covil de ladrões. Eu imagino Jesus falando no tom de voz de Jesus, né? A imposição de Jesus naquele momento, em que ele se ira com os cambistas, e a Bíblia vai dizer que ele vira as bancas, né? A Bíblia vai dizer que ele perde a paciência com aqueles homens, né? E aí ele muitas vezes foi duro também com os fariseus, né? Raça de víboras, né? Como diz até o João Batista também, com essas palavras, o homem cheio do Espírito Santo. E aí você vê ele sendo duro com a multidão, né? Sendo duro com a multidão, trazendo palavras duras. E aí os discípulos, Senhor, você está falando muito duro, as pessoas estão indo embora. Opa. Ninguém vai ficar. Aí ele diz assim, vocês podem pegar aí o caminho, a porta da casa, a porta é a serventia da casa, pode ir também. Aí Pedro vai dizer, como... para onde iremos, né? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida? Aleluia. Então, em Cristo, como disse aqui o irmão Nonato, nós vemos a plena imagem de Deus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, né?
Então, e ele revela o Pai, né? Ele mesmo dá glória ao Pai todas as vezes. Então, em Cristo Jesus, que foi revelado nessa revelação pessoal de Deus. Um abraço para o nosso irmão Gleidson Bento. Um abraço, meu irmão, todo especial. Carlos Barros também, Deus abençoe a sua vida. O nome santo e maravilhoso de Jesus. Ele diz, pastor Jonas prega muito. É o Gleidson aqui. É o Gleidson. Paz do Senhor, meu querido. Gleidson Bento é uma benção esse cara, viu? Muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso programa. Fica à vontade, compartilhar, comentar, viu? Você é bênção de Deus, meu irmão. É verdade. Nonato diz assim, as pessoas debatem cegamente tentando encontrar a palavra trindade. Mas essa palavra não existe nas escrituras. Mas podemos ver a triunidade no batismo de Cristo. É isso aí, com certeza. Né? A gente vê ali a manifestação dos três, né? Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Nonato, né, por sua contribuição. É isso aí. Continue aí conectado com a gente. Tem outro Raimundo Reis aqui também conectado com a gente, meu irmão. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Francisco Nunes diz amém. Gratidão. Rogo a nosso Senhor Jesus Cristo por esse estudo maravilhoso, grande faculdade. Obrigado, meu irmão, nosso querido irmão Francisco Nunes. Você já ministrou lá? Não? Dia 16, a gente está agendado lá para participar do encontro deles lá no Zoom, né? Isso. É o corrente intercessório lá. Filhos de Sião, né? Filhos de Sião, é isso. Pelos pastores e família, né? De todo, não só da convenção deles, mas é impressionante o que eles fazem lá. Eles oram por todos os pastores de todas as convenções, né? E sempre tem de convenções diferentes, né? Pastores convidados. Então é um trabalho muito bom. E nós estamos juntos, viu, irmão Francisco Nunes, dia 16, em nome de Jesus. E antes também a gente vai estar ali acompanhando um ou outro encontro lá do grupo, né? Filhos de Sião, né? Isso. Glória a Deus. Hoje estamos falando sobre a Trindade Divina, né, pastor? Esse é o assunto de hoje. Isso mesmo, hoje a gente está falando sobre esse tema, que é o tema em que o cristão, né, a grande parte dos cristãos, mesmo de denominações diferentes, convergem, né? É um tema convergente, né? É um pilar dentro do cristianismo, dentro da reforma, né? E foi feito vários concílios na história da igreja para defender a pessoalidade do Espírito Santo. Foi feito concílios para combater heresias, né? Marcião, se a gente for pesquisar a história da igreja, a gente vai ver Marcião, alguns hereges que surgiram, né? Que são essas mesmas doutrinas hereges que nós temos hoje, só que foram sorrateiramente sendo disfarçadas ao longo do tempo e foram aceitas por algum. Marcião se levantou uma vez para tentar derrubar a divindade de Cristo, né? Outros se levantaram para tentar derrubar a pessoalidade do Espírito Santo, né? Dizendo que ele era uma força, e outros diziam que Jesus Cristo não era Deus igual ao Pai. E aí a igreja fez os seus concílios, dizendo, não, isso aqui é cartilha, é regra de fé e de prática. Aí foi sistematizada a doutrina da Trindade. Quem deu uma grande contribuição para a doutrina da Trindade foi Agostinho, grande teólogo da igreja, né? Agostinho, de Hipona, ele fez uma sistematização da doutrina da Trindade, né? Como disse aqui o nosso querido irmão Nonato, não é uma palavra que está nas Sagradas Escrituras, mas é uma doutrina embasada nas Sagradas Escrituras. A doutrina da Trindade é um tema convergente entre a maioria dos cristãos. Alguma seita ou outra que não acredita na Trindade. Mas nós temos a doutrina da Trindade, um denso quantidade de versículos no Novo, no Antigo Testamento, que corroboram, né, com essa ideia, né, que nos auxiliam. E é muito claro, é uma doutrina muito clara. Logo em Gênesis capítulo 1, nós vemos, façamos no plural, o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Nós vemos João capítulo 1,
né? Logo no Evangelho de João, no início do Evangelho, ele começa defendendo a divindade de Jesus. Olha, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, quando criou todas as coisas que foram criadas, foi por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E aí continua os versículos dizendo, e ele se manifestou, habitou entre nós, se fez carne, e começa a falar de Jesus. Não tem como, é incontestável. É verdade. Né? Então, por isso a igreja se levantou nos seus concílios e bateram o martelo. Olha, a doutrina da Trindade é incontestável. Quem contesta isso é seita, é denominado como seita. Então é um tema convergente entre a maioria dos cristãos. O que está fora da Trindade é considerado hoje pelos cristãos seita, é heresia, né? Glória a Deus. Gabriel Silva, um abraço todo especial para você, meu irmão. E nosso querido irmão César Silva, nosso irmão César conectado aqui com a gente. Deus abençoe sua vida. Grande homem de Deus, nosso querido irmão César. Irene Bezerra, nossa querida dona Irene aqui conectada com a gente. Nonato diz, porque se eu ofender Jesus ou Deus, posso ser perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não sou perdoado, já que os três coexistem Num propósito. em um propósito. Muito isso, bom. pastor. Isso mesmo, Nonato. Muito obrigado pelo comentário. Verdade. O nosso irmão Francisco Nunes o grupo Filhos. Grupo foi criado para interceder pela vida dos pastores e seus familiares, pelos enfermos. Com toda certeza, o Senhor já tem uma mão de oração. Diácono Gildo também está. Glória a Deus. Precisamos, né, da oração dos irmãos. Muito obrigado, meu irmão. E o nosso querido pastor Jonas vai estar ministrando lá dia 16, é isso? Isso pastor mesmo. Jonas? No nome santo e maravilhoso de Jesus. Ô pastor Jonas, Jesus é Deus igual ao Pai? Então, Como explicar? Isso, o a Espírito gente- Santo é Deus. Jesus Igualmente também, ao Pai, né? Igualmente ao Pai. Jesus também é Deus E- igualmente ao Pai? igualmente o Pai. E quem discorda disso, como eu acabei de falar, é considerado entre os cristãos, né, que é um consenso, né, foi batido o martelo nos concílios, né, nos concílios, e eu não sei se foi o concílio de Nitreia, né, que bate o martelo, e o que está fora da doutrina da Trindade é considerado hoje uma seita, né, considerado hoje uma seita. Quem não acredita na divindade de Cristo, né, é considerado uma seita. E você pode ver muito bem que os textos bíblicos colaboram com o entendimento de que Cristo é sim de fato Deus igualmente o Pai. Esse próprio texto de João capítulo 1 que eu citei, né? O próprio texto de João capítulo 1, deixa eu ver aqui. João capítulo 1, nós vemos falar sobre isso. Nós vemos falar que Jesus Cristo também é Deus igual ao Pai. É um texto que, se alguém souber aqui aonde ele está, porque eu sou muito ruim de decorar capítulo e versículo, que diz assim, ó, nele nós vemos corporalmente, nele se manifestou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, olha o que o texto está dizendo. Ele é plenamente Deus, mesmo em corpo humano. Nele se manifesta corporalmente. Opa, Eu e Raquel o Pai Moura, somos um. Moura e Edvius. Eu e o Pai somos Nossa um, né? querida Raquel. O próprio Jesus falou isso. Ele mesmo vai falar. Quem vê a mim vê o Pai, né? Eu sou o caminho. Olha, eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo tinha essa autoridade de dizer isso. Eu sou a vida. Quem é a vida senão Deus? Quem é o caminho senão Deus? Né? Quem é a verdade senão Deus? As outras religiões dizem eu tenho a verdade. Ele não disse que tinha a verdade, ele diz eu sou a própria verdade. Né? Jesus foi mais além do que as religiões, do que Verdade. por isso que ele não é uma religião, né? Ele não é uma, ele não é, se existe uma religião que vem da palavra religar, essa religião é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não é um entre as religiões, ele é a religião. Né? Ele não é uma religião entre religiões, ele não é
ele não é uma religião simplesmente de religiosos, né? Mas a religião vem da palavra religar. Quem nos religou com o Pai? Somente Jesus Cristo. Então, vem da palavra grega de religar, né? E aí, ele nos conciliou com Deus quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ligou de novo, ele nos reconciliou de novo. Então, se existe uma religião, essa religião é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a religião verdadeira, porque ele quem nos religou com o Pai. E aí, a gente voltando aqui para a pergunta A pergunta é se Jesus é Pronto. Deus igual ao Pai. Então, a Bíblia é farta de textos, né? Que ele... o próprio... Tem um dos textos aqui que não foi citado também, que diz assim... quando Maria, né? Vai ter a notícia de que ela será mãe e que esse filho seria um filho do próprio Deus. E aí ele diz assim, seu nome será Emanuel, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Né? Não tem outra dúvida. Né? Jesus Cristo é plenamente Deus, igualmente ao Pai. Né? Em vários textos que a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, confirmam essa verdade. Glória a Deus. Carlos Barros diz que é João 10:30. Eu e o Pai somos Isso aí, meu irmão. Muito obrigado. João 10:30. É uma bênção de Deus esse nossos amados irmãos, né? Que contribui, compartilha e nos ajuda a fazer o programa, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Gleidson diz, o povo estava fazendo tudo errado. Aí Deus mandou O seu filho. E isso mostrar o que é religar, né? Eles estavam usando a religiosidade para tentar religar com Deus, né? E nenhuma religião que não for pelo Filho de Deus, que não for pelo caminho, pela verdade, pela vida que é Jesus Cristo, você não vai encontrar o Pai, você não vai encontrar Deus. Então os fariseus estavam se afastando de Deus e afastando as outras pessoas de Deus através da religiosidade furada deles. Verdade. Hipócrita deles. E aí... Cristo veio mostrar de fato como se agrada, como se obedece, como se vive diante de Deus e como nós podemos ser religados com Deus, vivendo como Cristo viveu, crendo no seu sacrifício vicário, na sua morte substitutiva, né? Crendo que Deus morreu pelos nossos pecados para nos justificar e religar de novo com o Pai. Ele é a religião verdadeira. Glória a Deus. Nonato diz que Emanuel é Deus conosco, é isso, né? Isso mesmo. O Diácono Demir diz, pastor Jonas, 16, 17 de dezembro, é a nossa confraternização da IAP Horizonte. Ô, pai, eu vou aparecer por aí. Será que eu posso ir, Diácono Demir? Isso mesmo, meu irmão. Que só para o... Bom você me lembrar aqui de Diácono Demir, né? Tá marcado lá com o nosso irmão, mas é uma reunião pelo Zoom. Dá muito bem pra gente de ir lá, a gente participar com os irmãos. Isso. Tá bom? Então, eu não vou precisar me locomover para outro lugar, até porque os irmãos são de outra convenção e a gente vai participar pelo Zoom com eles lá. Mesmo a gente estando lá essa confraternização, que vai ser um lazer durante o dia, à noite nós vamos estar ali né? participando de momentos, né, de louvor a Deus também, mas vai ser fora da igreja. Glória a Deus. Salvador José, ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, Diácono Gildo e pastor Jonas, Deus abençoe grandemente. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe sua vida, continue conectado com a gente. Esse é o que a Bíblia diz, toda quinta, sempre a partir das 21 horas, nós estamos aqui falando do amor de Deus. Hoje estamos falando sobre a Trindade Divina, né, isso, pastor Jonas? Esse é o assunto de hoje. Já estamos caminhando para os minutos final, já estamos com 50 minutos de programa. Glória a Deus. As perguntas encerraram? Não, falta uma ainda, não. Falta uma. Que a pergunta é essa. Eles aparecem junto? Pai, Filho e Espírito Santo? Bom, isso mesmo. Eu tinha separado aqui o texto e o próprio irmão Nonato, ele citou aí, né, a aparição dos três juntos, né? Vamos lá. A gente vê os três atuando junto. Sim. Lá no batismo de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 3, verso 16. Diz assim, olha, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, o Espírito Santo, né, e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado que me dá muita alegria.
Então o Pai fala, o Espírito Santo desce, enquanto Jesus está saindo da água. Então nós vemos os três aqui se manifestando no batismo de Jesus Cristo. Jesus na água sendo batizado, ao sair saindo da água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e uma voz, que é a voz do Pai, diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, em algumas traduções. Na minha tradução diz: a quem me dá muita alegria. Então nós vemos a Trindade aqui no Novo Testamento se manifestar. Glória a Deus. Essa é a aparição dos três juntos. Isso mesmo, no Novo Testamento nós vemos a aparição dos três, né? Embora tenha textos confirmando no Antigo essa doutrina, no Novo, mas uma aparição dos três é aqui, no batismo de Jesus Cristo, os três juntos, né, atuando. Embora na história, no plano da salvação, cada um tem um papel, né, específico, né? O Pai é quem elabora o plano no plano da salvação, o Filho executa o plano e o Espírito Santo consuma o plano no plano da salvação. Cada um tem uma função, um papel específico, e eles agem em plena harmonia, né, em plena concordância no plano da salvação, sem ciúme, porque eles são plenamente Deus e agem em plena comunhão um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu irmão Leonardo. Irmão Leonardo diz: a paz do Senhor, Jesus. Paz do Senhor, boa explicação, um bom conteúdo. Pastor Jonas e Diácono Gildo, obrigado, meu irmão, pelo seu comentário. Demi diz: graças a Deus, pastor. E o Francisco Nunes diz que é dia 16/12 de 23, das 19 às 20 horas, online pelo Zoom. É isso mesmo? Isso mesmo, estarei participando com os irmãos, com meu fone de ouvido, né? Participando da programação, e no final nossa colaboração vai ser trazer as bênçãos lá, junto com os irmãos, viu? Confirmado, irmão Francisco Nunes. A irmã Raquel Edvils, ela diz: no Velho Testamento os três aparecem para Abraão? Eu não sei precisar um texto, né? Mas o próprio Abraão viu, assim, no simbolismo, né? Ele viu o dia do Senhor e se alegrou. A Bíblia vai dizer isso. Então, naquele cordeiro substitutivo, estava Cristo, né? Representava Cristo, substituindo ali Isaac, né? Porque a Bíblia, ela aponta, ela tem um tema central. O tema central é Cristo. No Antigo Testamento, no Novo, o tema central é Cristo. E a Bíblia é cheia de tipologias, né? Na teologia, tipologia é representação, né? Então, aquele cordeiro era uma tipologia de Cristo, né? O próprio Abraão, ao ter o cordeiro substituindo ali seu filho Isaac, e o anjo falando do céu, né? Abraão, não faça isso, agora eu sei que temes a Deus, né? Então a gente pode ver que Abraão, eu não sei precisar esse texto, mas ele viveu essa tipologia de Cristo, né? O cordeiro, a tipologia de Cristo. Ele viu o Espírito Santo. Eu vou entender que lá no texto, eu não lembro, mas eu acredito que era um anjo. Não sei se era a voz do próprio Pai falando, né? Ou se era um anjo, alguém pode até me corrigir aí. Ou se era o próprio Pai falando, né? Abraão, não faça isso. Eu não sei se lá no texto vai dizer que foi um anjo ou se foi o próprio Deus. Mas Abraão, de fato a Bíblia vai dizer que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele viu naquele cordeiro, né, que era uma tipologia de Cristo. Então o sacrifício também era ensinado de forma, era uma forma pedagógica de ensinar que um dia viria o Cordeiro perfeito, né, o Messias viria e substituía. E os fariseus, eles erraram muito, ficaram muito distantes do que era ensinado aos patriarcas, né, sobre Jesus Cristo. O próprio Davi falou sobre Jesus no Salmo. Se você for procurar, coisa impressionante, né? Mas nos fariseus, lá já quando Jesus vem, né, que a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos Jesus aparece, e os fariseus estavam muito distantes daquilo que os patriarcas entendiam sobre o Messias, sobre Cristo, né? A gente vê que, passado o tempo, distanciou ali o entendimento dos fariseus sobre essas profecias, né? Sobre o sacrifício, as tipologias do sacrifício, né, os ensinamentos, aquilo que era a sombra da realidade que viria, eles estavam muito distantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se
Se respondemos, pergunta da nossa querida irmã Raquel, quando ela pergunta se os três apareceram para Abraão, mas... Eu acredito que na tipologia, né? Na tipologia, Abraão viu o dia do Senhor, viu Jesus, né? Mas e ele comunicava com o Pai, com Deus Pai. Mas assim, uma aparição visível, uma manifestação visível, a gente vê no Novo Testamento, né? Porque Cristo já assumiu a forma humana no Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, Cristo não tinha ainda assumido a forma humana, né? Então aqui, o que eu me lembro do texto não tem uma aparição da Trindade. O que a gente pode ver é uma tipologia de Cristo lá naquele cordeiro que substitui Isaac, filho de Abraão. Glória a Deus. Irmã Teresa diz: a paz do Senhor, meu irmão, como é maravilhoso aprender cada dia mais a palavra de Deus com vocês. Nonato de Gênesis 18 fala dos 3 anjos que foram conversar com Abraão, em que um ficou com Abraão, é tipo uma tipologia também, né? Da triunidade. Isso. A Bíblia é cheia de tipologias, né? Então nós vemos nas tipologias manifestação da Trindade, mas a manifestação visível da Trindade, os 3 de forma visível, foi no batismo de Jesus Cristo, porque Cristo tinha assumido já a forma humana, estava lá ele de corpo físico, né, diante de testemunhas. O Espírito Santo desce em forma de pombo e uma voz do céu fala: este é meu filho amado. Então a aparição visível da triunidade divina é no batismo de Jesus no Novo Testamento, lá que está registrado em Mateus capítulo 3, verso 16. E no Antigo Testamento nós vemos tipologias, como a que o irmão Nonato citou aqui em Gênesis 18. Acredito que ficou entendido, né? Minha irmã Raquel Moura, muito obrigado pela pergunta. Glória a Deus. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Hoje falamos sobre a triunidade, né, pastor Jonas? Lição 7 do nosso Tesouro da Verdade. Isso mesmo, e nós vamos para a lição de número 8. Qual será o próximo tema do nosso próximo nós vamos programa? Falar sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, né? Bom assunto também no próximo programa. E vocês que estão aqui com a gente, ao vivo, até o final, também são convidados de estar conosco na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Mas não podia encerrar sem fazer esse comentário. O diácono Demir diz que Gênesis 22, 11 e 12, um anjo fala a Abraão. Lá, pronto. Esse Gênesis 22 é o relato lá de Isaac sendo sacrificado e o anjo intervém, né? Então tá aí, não é Deus falando, mas é um anjo lá. E ali nós não vemos a representação nós não vemos Cristo, nós vemos uma tipologia de Cristo no sacrifício substitutivo do cordeiro por Isaac, né? Glória a Deus. A irmã Raquel diz que sim, você explicou. Tirou, né? Conseguiu explicar. E o Nonato diz: amém, estarei lá. Na próxima quinta-feira, vamos falar sobre a evidência do batismo no Espírito Santo. Estaremos juntos aqui novamente. Esse foi o que a Bíblia diz. Caminhamos 59 minutos. Vamos encerrar, né, pastor Jonas? 1 hora certinha, né? 1 hora. Vamos agradecendo a você que fica conectado com a gente, você que comenta, você que compartilha. Bênção de Deus sempre está aqui conectado com a gente, nos ajudando a fazer o programa O que a Bíblia diz, né, pastor? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um programa concluído, não é isso? Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela conclusão de mais uma live, de mais um programa aqui, em que nós estivemos reunidos com nossos irmãos em Cristo Jesus, de forma online, virtual, para aprendermos mais da Tua Palavra e desse assunto, Senhor, que é fundamental para a fé cristã. A triunidade ou a trindade divina, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando a cada um que chegou aqui nessa live, os que irão assistir e reproduzir esse vídeo, que vai ficar salvo, Senhor. Que sejam abençoados por esse conteúdo e que entendam cada vez mais sobre esse Deus triuno que se manifestou em 3 pessoas distintas, diferentes, mas que compartilham, só eles compartilham dessa essência, desses atributos divinos que os fazem tão grandes, poderosos,
tão dignos de receber nosso louvor, adoração. É isso que eu te peço, Senhor, que nós continuemos na caminhada, te servindo e sendo fortalecidos por essa triunidade, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, vai de encontro às suas necessidades, a cada um que pediram oração durante essa live, que sejam respondidos de acordo com sua necessidade. Ouve a súplica, o clamor do teu filho, da tua filha, é o que eu te peço. Entrego cada um aqui em tuas mãos, que o Senhor derrame ricas bênçãos e que cada um prossiga no desejo de te conhecer cada vez mais. Abençoa a mim, o diácono Gildo, que estamos aqui, Senhor, ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento para cada dia entendermos mais da Tua Palavra e podermos também transmitir aquilo que o Senhor nos fez entender. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado pela companhia de cada um que ficou conosco. Quem chegou aqui no finalzinho foi o nosso querido diácono Stanislau. Faz tempo que eu não via você por aqui, meu irmão, mas já estamos encerrando o programa. E o vídeo vai ficar salvo, né? Se quiser assistir na íntegra, reproduz aí, entra na página do Ministério e pode reproduzir o vídeo. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer esse comentário da irmã Raquel de Vils para nós encerrar. Ela diz que todas as quinta-feiras tem estudo com o pastor Zezinho de Oliveira, da Promessa, Tatuapé, às 20 horas, horário de Brasília. Verdade. E logo em seguida o nosso, às 21, né? Termina a live do pastor Zezinho. Aí entra, bênção de Deus. Entra o que a Bíblia diz. Obrigado. Graças a Deus o Senhor tem despertado, né, a igreja Adventista da Promessa para essa realidade das redes sociais. Nós vimos vários programas de vários irmãos, de várias convenções. Verdade. Trazendo a palavra de Deus também nas redes sociais, né? Se o mundo, ele põe a cara a tapa, né? Do mundo, ele faz seus podcasts por aí. Nós também temos conteúdo cristão nas redes sociais. Nem sempre o cristão vai estar na rede social só vendo besteirol. Não é para estar, né? É para estar sendo edificado, é para edificar outros, compartilhando um vídeo com assunto importante. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm se despertado para essa realidade. Está também invadindo esse ambiente que é tão como é que eu posso dizer, hostil muitas vezes ao Evangelho, à palavra de Deus, mas nós estamos aqui levando a palavra de Deus, né? Mesmo que não alcance na proporção que o mundo tem os seus podcasts, mas aqueles que querem ser edificados, eles podem ser edificados sim, através das redes sociais, e nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, e louvar a Deus também por esses programas, né, que a Promessa tem feito aí com outros pastores, com outros irmãos, que o Senhor continue abençoando e dando coragem para outros também se levantarem, né? É verdade. Você falando aí em podcast, eu me lembrei que sábado a gente vai estar de volta com o nosso podcast Fala aí Crente. Não é nesse Facebook, é no Facebook Missão ID Cristo. É esse o Facebook que a gente vai estar fazendo um podcast 4 da tarde. Um assunto maravilhoso. Hoje vai estar aqui comigo o pastor Messias. Vamos falar, pastor Jonas, sobre aquele tema que é muito polêmico, que o título do podcast é Hoje mesmo estarás comigo. Esse é o assunto para o podcast sábado. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Bênção de Deus. 4 da tarde no Facebook Missão ID. Para você que está aqui. Com o pastor Messias, né? Um homem ali. Com o pastor Messias, que tem um. É um mestre, né? É um mestre do ensino aqui na nossa região. E esse é um tema bem. É polêmico esse tema. Bênção de Deus. Jonas? Polêmico aí? Para alguns sim, mas eu acredito que o pastor Messias vai trazer um esclarecimento muito bom, né? Eu não vou nem dar spoiler, não. Glória a Deus. Que os irmãos possam estar pegando aí o horário e participando também. É verdade. Um abraço, meu irmão. Só nos resta agradecer pela sua companhia. Deus abençoe a vida de cada um. Dê um restante de semana abençoado. No nome santo de Jesus. Obrigado, pastor Jonas. Amém. Mais um programa concluído. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Até lá.